A paz do Senhor para todos, aos de casa, Deus os abençoe. E embora estejamos com o nosso coração contrito, em razão de que o nosso pastor e toda a sua família foram alcançados por uma situação indesejada. O mundo perdeu, mas o céu ganhou. Que aprove a Deus recolher o pai do nosso pastor Leandro. Eu creio que os irmãos já têm orado por ele e com certeza estarão continuamente orando para que Deus console o coração do nosso pastor. Nós vamos continuar na nossa meditação e eu peço à igreja para se colocar de pé. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo número 8. Romanos, capítulo de número 8. Romanos capítulo número 8, nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo, uma leitura um pouco extensa, porém necessária. O primeiro versículo diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos:
Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Senhor Deus e Pai, uma vez mais em oração, nós buscamos a Tua face, Senhor, e queremos apresentar a nossa vida a Ti, não somente em razão desse período de culto, mas em todo o tempo queremos estar na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a estar firme, acrescente a nossa fé, venha se manifestar com bondade, aceitando, Senhor, as nossas expressões e firmando os nossos passos, porque somos carentes, somos dependentes de Ti. Em todo tempo nós precisamos da Tua presença, da Tua palavra, do Teu Espírito. Também queremos apresentar a Ti, Senhor, não somente o desejo de buscar em Ti a inspiração para receber o conhecimento, a revelação de Deus que chega a nós pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito, mas queremos apresentar também, Senhor, outros motivos de oração, especialmente no dia de hoje. Nós oramos pedindo uma vez mais, Senhor, visite o Teu servo, pastor Leandro, e toda a sua família. Ajuda, Senhor, ele a passar consolado por esse momento difícil. Eu sei que já tem trabalhado, sei também que ele crê, Senhor, no melhor, mas a nossa oração está diante de Ti para o Teu louvor. Mas buscamos, Senhor, resposta para toda a família do Teu servo, no nome de Jesus. Manifeste-se, Senhor, no nosso meio durante este período e nos ajuda a entender a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Nós vamos continuar. No ensino que temos percorrido nesse tempo, que fala da unidade do corpo de Cristo, nós já passamos pela carta algum momento, a carta aos Efésios, cujo capítulo 4, versículo de 1 ao 6, está o nosso tema, não é? Ali nós temos todos os argumentos que estamos ministrando, porém, detalhadamente nós estamos falando sobre cada item. E hoje queremos continuar fazendo lembranças do que já foi ensinado. Nós entendemos que a carta aos Efésios é um manual da vida cristã, um incentivo para a igreja entender o plano de Deus na plenitude, tendo conhecimento da obra salvadora em Cristo Jesus. Temos a liberdade dada pelo Espírito Santo para entender que na cruz do Calvário Jesus construiu um novo povo, ou Ele gerou um novo povo pelo seu sacrifício. Então, tanto judeu quanto gentil em Cristo torna-se uma nova raça. Nós falamos sobre isso. E esta nova raça, Igreja do Senhor, que também pode ser identificado como o corpo de Cristo, nós então estamos aprendendo na carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do primeiro versículo ao 6, que o corpo de Cristo deve viver em unidade. Porém, é necessário conhecimento para que a igreja tenha argumentos diretores. Não basta apenas a alegria da salvação. Nós precisamos do conhecimento para manter a nossa salvação e se expressar, tanto conosco mesmo, no nosso meio, mas também ao mundo, para que também o mundo conheça o amor de Deus através do nosso testemunho. É evidente que o conhecimento requer direções, requer
cuidados, requer resposta, requer ministração. Então logo também Deus escolheu pessoas para que possa ensinar a igreja, para que possa direcionar a igreja através do conhecimento. Evidente que direcionado também pelo Espírito Santo, aquelas pessoas todas escolhidas por Deus, vai sim ajudar a igreja a entender como viver em unidade. Aí então nós lembramos do capítulo 3 da carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo, ele então se identifica como alguém que foi escolhido por Deus para ajudar a igreja a ter esse conhecimento. E nós enxergamos então no capítulo 3 o apóstolo Paulo fazendo uma oração, e ele na oração ele pede para que o próprio Deus faça que a igreja tenha confirmado dentro de si, dentro do homem interior, o conhecimento através do Espírito Santo de Deus. Então logo nós vamos entender, Deus sempre terá alguém para nos ajudar, Deus sempre terá alguém para nos ensinar, Deus com certeza vai ministrar pelo Espírito Santo através da vida de alguém. Porém, como nós temos o apóstolo Paulo, alguém que foi capacitado por Deus para registrar, deixando a nós então todo esse conhecimento, e evidente, a igreja do Senhor precisa continuar. Então logo no capítulo 4 ainda de Efésios, nós vamos ver que para adquirir conhecimento em qualquer época, Deus sempre vai levantar pessoas. E aí nós temos no capítulo 4, pessoas que Deus vai escolher em todo o tempo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O ministério do Senhor Jesus, Ele escolhe, capacita e direciona. Dá então essas pessoas para a igreja, como nós lemos lá no versículo 11 do capítulo 4. Ele mesmo deu. Ele deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então Ele mesmo deu para a igreja não ficar como um menino perdido no meio de um vendaval, né? Lá nós lemos no versículo 12 que para a igreja não perder o tino e deixar-se levar a todo o vento de doutrina. Logo nós entendemos, Deus está cuidando de nós em detalhes. Porém, o apóstolo Paulo ele exige que a igreja se comprometa. Então ele faz um pedido extremoso. Aí nós lemos no capítulo 4 de Efésios, quando ele, apóstolo Paulo, faz um pedido à igreja. No capítulo 4, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, ele fala, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Deixa eu achar aqui a leitura, para eu não ultrapassar o versículo, Rogo, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Então, o apóstolo Paulo, ele deseja que a igreja absorva a vontade de Deus, através de todo o conhecimento que agora então vai ser distribuído pelas pessoas que Deus escolhe. E a gente tem aprendido muito com as pessoas que Deus escolhe. Logo, a igreja não está alheia ao conhecimento. Mas, dentro desse capítulo 4, o apóstolo Paulo deseja que a igreja aprenda a viver com dignidade. E essa unidade do corpo precisa de um testemunho digno. E aí nós então aprendemos que o corpo de Cristo ele se apresenta com dignidade, mantendo as expressões sadias. O que significa isso, pastor? O apóstolo Paulo ele diz: eu rogo a vocês que andem com dignidade. Significa se mostrem, se apresentem, se manifestem com dignidade. E nós então descobrimos que para se manifestar com dignidade nós temos 4 princípios, ou 4 bases de expressão, que é humildade, mansidão, longanimidade,
e suporte de amor. Nós já passamos por todos esses itens da base de expressão do corpo de Cristo. O corpo de Cristo está com esta primária manifestação. E aí, evidente, né? Se quisermos lembrar alguma coisa sobre cada item, nós apenas vamos definir então, o que é humildade? É o princípio em que cada um de nós reconhece qualquer ser humano melhor do que nós. Logo, nós vamos valorizá-lo. Então, esta é a primeira expressão de dignidade do corpo de Cristo. Igreja do Senhor precisa reconhecer todos acima de nós. Valor humano, valor da alma. Basta lembrar, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quem é que pode reconhecer isso? A igreja. Porque a igreja precisa ter humildade, reconhecer que todos estão acima de nós, valorizado ao extremo. Só isso? Não, a igreja precisa ser mansa. O que é ser mansa? A igreja, ainda que seja perseguida, afligida, ignorada, sufocada, ainda que a igreja passe por provas, e não são provas que venham de Deus, são provas humanas, são situações horríveis. A sociedade, as leis, os contextos sociais, eles tentam abafar a igreja, e a igreja sofre. Aonde está o conceito da mansidão? A igreja pode sofrer, mas não pode deixar de amar. Isto é ser manso. Quanto mais apanha, mais ama. Quanto mais sofre, mais ama. Quanto mais é perseguida, mais ama. Isto é o conceito de mansidão. Depois nós temos a palavra longanimidade. O que significa isso, pastor? Não basta ser humilde ou não basta ser manso. Precisa aprender a esperar. Precisa aprender a perseverar. Então, ainda que alguém nos aflija, ainda que alguém tente contra nós, ainda que alguém fale mal de nós, ainda que alguém tente abafar a igreja, nós vamos pedir persistentemente ao Senhor: salva, Senhor, perdoa, Senhor, dá mais uma oportunidade. Por quê? Porque o próprio Deus, Ele é longânimo. Então, logo, a igreja também precisa ser alguém que se manifeste com longanimidade. Significa com perseverança, com muita paciência. Então, nós aprendemos também esta fala, nós aprendemos também esta expressão básica do corpo de Cristo. O que mais que nós aprendemos? Suporte de amor. O apóstolo Paulo diz: suportando-vos uns aos outros em amor. E eu disse, não é para você imaginar que aquele irmão chato, sabe? Aquela pessoa chata que vive, às vezes buzinando na nossa orelha. Então você precisa suportar ele porque ele é muito chato. Não é esse sentido, não. Suportar significa ajudá-lo, dar suporte a ele. Que tipo de suporte? O primeiro pode ser o espiritual, depois o físico, depois o material. O que significa isso? Você pode ajudar alguém em oração, você pode ajudar alguém intercedendo, ministrando sobre ele uma palavra, dando a ele a riqueza que Deus te deu. Qual riqueza é essa? Riqueza espiritual. Você pode distribuir com alguém que está necessitado. Então logo você está dando suporte espiritual. Também você pode ajudar pessoas dando suporte físico. A pessoa tem uma debilidade física, precisa de ajuda da igreja. Então vamos ajudar essa pessoa? Sim, é isso que nós ensinamos na outra sexta-feira. Terminamos falando sobre o suporte de amor. Esse suporte, então, ele pode ser espiritual.
pode ser físico, também pode ser material. Como assim, pastor? Alguém precisa de um recurso porque está com alguma pendência financeira, ou então com a sua despensa vazia. Alguém está passando por um desemprego, alguém está sofrendo porque houve um contratempo, a pessoa precisa de ajuda. Como é que nós vamos fazer? A igreja também pode se manifestar com dignidade quando estende a mão ao necessitado. Apenas desejamos que a igreja não seja enganada, porque infelizmente muitos se aproveitam da igreja, muitos se aproveitam do ambiente espiritual e às vezes ficam, vamos dizer, querendo explorar a igreja. Quantas pessoas que entram na igreja apenas para pedir alguma coisa? Não devemos maltratar? Não, mas devemos vigiar, porque existem muitos exploradores, sim, existem, mas nós não podemos julgar precipitadamente, não podemos excluir, não podemos deixar se envolver por situações, temos que ser prudentes, né? Então, evidente, com tudo vamos ser prudentes, vamos vigiar. E assim, na semana passada, nós passamos da base de expressão, nós terminamos as quatro maneiras de expressão da igreja. E hoje nós vamos começar uma outra parte que fala da existência do corpo. O apóstolo Paulo, ele dá aqui no versículo 3, ele dá a existência da igreja, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a igreja, ela tem a base de expressão? Tem. Ela está unida. Por que a igreja está unida? Por que a igreja precisa se entender uma unidade? Como é possível a igreja saber que é única? Como é possível a igreja saber que é única? Porque a igreja verdadeira é aquela que tem o Espírito Santo de Deus. Então, logo, a nossa base de existência no corpo, ela é oferecida porque cada um de nós tem o mesmo Espírito, né? Nós lemos no capítulo 8 de Romanos, e alguns versículos, muitos versículos falava do Espírito. Mas tem um versículo que fala: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, vamos parafrasear: se alguém não tiver o Espírito Santo, não é do corpo. Então, o corpo de Cristo, ele existe. Por que ele existe? Porque tem o Espírito Santo que habita na única igreja verdadeira. Ele faz a igreja estar unida. Por quê? Porque ele é o único Espírito que habita na igreja, onde quer que a igreja esteja. Então, se você sair daqui e for para os Estados Unidos, por exemplo, e lá houver uma igreja verdadeira, lá o Espírito Santo está. Se você for para a Europa e lá na Europa você encontrar irmãos, ou comunidades cristãs, cuja doutrina é sadia, cuja fé é verdadeira, você vai perceber que aquela comunidade, que aquele irmão tem o mesmo Espírito que você. Portanto, essa unidade, ela só funciona porque cada crente perfeito, cada crente sadio, cada crente que se deixa guiar-se
pela sã doutrina, que se deixa guiar-se pelo próprio Espírito. Então cada crente tem o Espírito Santo. Então nós somos unidos uns aos outros porque temos o mesmo Espírito. Que mais? Eu posso dizer, pastor, como é que eu sei que o Espírito está em mim? Tem um detalhe então. Esse detalhe, ele vai se apresentar visível. Como? Porque nós temos paz um com os outros. Olha só, o versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é vínculo? É liga. É liga. Eu estou ligado a você. Você está ligado a mim. Como? Pela paz. Quem que produz essa paz? O Espírito. É interessante que, você quer ver? Eu vou fazer uma leitura aqui no capítulo 2. Aqui no capítulo 2, olha só, versículo 15. Eu vou ler o 14 primeiro, deixa eu ver, peraí. Eu vou ler o 13, que é para dar um contexto maior. Capítulo 2 de Efésios, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, Jesus, ele fez o trabalho de paz, né? Ele fez o trabalho de paz. Lá no capítulo 8 de Romanos, nós vamos entender que lá o Espírito Santo foi dado para a igreja, né? Foi dado para a igreja, para que a igreja tenha a identidade de Cristo, ou a identidade de filho, visto que Jesus é o Filho de Deus, e nós somos adotados como filhos em Cristo Jesus. Como Jesus é o Filho de Deus, e nós, igreja, somos o corpo do Filho, então logo nós recebemos o Espírito do Filho. Então, o Espírito Santo vai produzir em nós, o Espírito Santo vai produzir em nós a paz. No versículo 6 do capítulo 8 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então presta atenção, as pessoas que ainda não conhecem a Deus, porque não receberam ainda o sacrifício pela fé, e portanto não são habitados pelo Espírito, eles vivem na carne e não têm paz com Deus. Não tem paz com Deus. Mas a igreja, ela não anda na carne, logo a igreja tem paz com Deus. Eu vou ler mais um versículo aqui, mais um versículo, capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos. Eu vou repetir o contexto para você entender o capítulo 5, o versículo 1. Eu disse: aqueles que ainda não creem no sacrifício que Jesus fez, e portanto não têm o Espírito Santo, eles andam na carne e logo não têm paz com Deus, tá? Agora vamos ler dentro desse princípio, né? Vamos ler o versículo 1 do capítulo 5. Olha só, capítulo 5 de Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor
Jesus Cristo. Ó, somos sendo justificados pela fé. Então lembra, Jesus fez o sacrifício? Fez. Eu acredito no sacrifício? Acredito. Então, eu quero Jesus como meu Salvador. O sacrifício dele me salvou. Eu quero. O que acontece? Antigamente, eu era inimigo de Deus por conta do pecado. E agora? Agora eu creio, ele me justifica. O que é isso, pastor? Eu já ensinei aqui para os irmãos. A pessoa está lá na injustiça do pecado. Quando recebe Jesus, ele passa para a justiça divina. Ele agora se torna amigo de Deus. E por isso, ó, o versículo diz: temos paz com Deus. Antes, inimigo, agora, amigo. Temos paz com Deus. E quem garante essa paz no corpo de Cristo? Quem garante? O Espírito. O Espírito garante essa paz, né? Vamos ler então de novo o capítulo 4 e o versículo 3 de Efésios, tá bom? Capítulo 3, do capítulo 4, diz assim, ó: procurando guardar a unidade do Espírito. O que é isso, pastor? A igreja, não importa onde esteja, ela está unida porque tem o mesmo Espírito. E o que é que o Espírito Santo faz? Mantém a igreja pelo vínculo da paz. Você sabe qual o maior importante vínculo que nós temos? É a amizade com Deus. O Espírito Santo nos torna amigo de Deus. Por quê? Se voltarmos ao pecado, nos tornamos inimigo e voltamos para o lado de lá, injustos. Mas o Espírito Santo vai derramando sobre nós o amor de Deus. Vai derramando sobre nós o amor de Deus. Como é isso, pastor? Quanto mais você aprende Bíblia, mais você entende o sacrifício. Quanto mais você aprende doutrina, mais você entende o amor de Deus em Cristo Jesus, para que Ele fosse entregue por nós. O Espírito Santo vai nos ajudando a ter esse amor derramado dentro de nós. Como é que é isso, pastor? O Espírito Santo que mantém o vínculo da paz entre nós e Deus, é o primeiro vínculo. Nós fomos justificados, agora temos paz com Deus. O Espírito Santo agora nos une a Deus cada vez mais. Ele vai derramando o amor de Deus sobre nós. Se você quiser ler esse versículo, no capítulo 5 de Romanos ainda, tá? Capítulo 5 de Romanos, versículo 5. Versículo 5 diz assim, ó: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pastor, como é que o amor de Deus se derrama no meu coração? O Espírito Santo faz eu entender que Jesus morreu no meu lugar, porque Deus me amou. Então deu o Filho dele para pagar a minha dívida. Isso é amor. Esse amor é derramado dentro de mim. Por quem? Pelo Espírito Santo. Por que ele faz isso? Para manter o meu vínculo de paz com Deus. A partir do momento que eu entendo a minha existência no corpo de Cristo, eu vou associar que o Espírito Santo une o corpo de Cristo. Então, primeiro, o Espírito Santo promove a unidade do corpo de Cristo, porque sendo muitos irmãos em toda a face da terra, todos são habitados pelo mesmo Espírito. O que isso faz? O primeiro contexto é vincular-nos a Deus. Primeiro, pela paz. Segundo, como filho. Terceiro, como herdeiro. Apenas para não ir muito longe. Como herdeiro, nós somos
herdeiro. Quem é que vai manter essa herança em nós? O Espírito. O Espírito Santo vai trazendo a nós as revelações, vai mostrando a nós as revelações. Quer aprender um pouquinho sobre isso? 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, né? Eu até já cheguei a comentar hoje sobre esse versículo. E vamos ver aqui uma história bonita, né? Capítulo 2, 1 Coríntios. Eu vou ler o versículo 9 para dar um contexto do que depois você vai tirar a sua conclusão, tá bom? Então, o versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Amém. Então, peraí, tem coisa que Deus preparou para o homem? Tem. Que homem? Aquele homem que ama a Deus. Deus tem coisa preparada. Tem? Tem. Pastor, como é que eu vou enxergar essas coisas? Porque Ele, Deus, habita em mim pelo seu Espírito. E agora Ele abre os meus olhos. E agora o meu olho vai ver, e o meu ouvido vai ouvir, e eu vou entender do que se trata. Aí a gente lê o versículo 10, tá bom? Agora lê o versículo 10. Ó, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Então, preste atenção nisso. O Espírito Santo é dado ao corpo para quê? Para que o corpo entenda a sua existência. Como essa existência se mostra? Primeiro, pelo vínculo do Espírito, ou a unidade do Espírito. A unidade do Espírito está em todo crente, em qualquer lugar? Sim. Por quê? O corpo de Cristo é um somente. Igrejas, vocês podem perceber que são muitas igrejas, ou muitas denominações, ou muitas religiões, mas só tem uma verdadeira. Só tem uma verdadeira. Não é a placa que identifica, tá bom? Não é o nome da igreja que identifica, não. A igreja verdadeira é identificada porque tem o Espírito Santo de Deus, que faz a unidade desse povo, onde quer que esteja, ser apenas um. Por isso, a igreja verdadeira, somente uma. Qual, pastor? Aquela que mantém a unidade do Espírito. Aonde quer que esteja, o Espírito habita nesse povo. Não importa aonde, importa que a unidade do corpo se manifesta existente em qualquer lugar por causa do Espírito. E o que o Espírito então faz? Aí presta atenção. Primeiro, ele mantém o corpo de Cristo pelo vínculo da paz. Como, pastor? Entre nós? Sim, mas primeiro, o vínculo da paz deve ser permanente com Deus. Nós precisamos ter paz com Deus. Quem promove essa paz? O Espírito. Esse é o primeiro vínculo que ele cria, o vínculo da igreja com Deus. E depois ele faz a unidade do corpo estar também vinculada pela paz, de tal forma que você não tem dificuldade de estender a mão para o irmão e dizer: a paz do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, que está no corpo verdadeiro de Cristo, ou seja, a igreja habitada por Ele, promove a paz entre nós. E de vez em quando a gente acha um absurdo quando algum irmão, não é?
A gente acha um absurdo quando algum irmão não consegue ter paz com a gente. Né? É meio que contraditório alguém. Não, eu não sinto muita paz com aquele irmão. Oh, Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, né? Mas nós estamos aprendendo, né? Nós temos aqui uma força que nos empurra para o entendimento. Mas, porém, antes do entendimento, nós precisamos entender a existência do corpo de Cristo. Como é que o corpo de Cristo existe? Porque tem um Espírito. O que o Espírito produz? Vínculo com Deus. O que mais? Vínculo entre nós. Como é que se chama isso? Vínculo da paz. Nós teremos a paz com Deus. Nós teremos a paz entre nós. E nós teremos a paz até com nossos inimigos. É fácil? Nada é fácil. Nada é fácil para o corpo de Cristo. Estaremos sempre lutando para não ser derrotado em qualquer circunstância, né? Eu apenas quero lembrar aos irmãos que eu já contei ensinando o que vou dizer agora, mas a gente precisa contextualizar. O corpo de Cristo, ele tem essa simbologia de corpo, porque está relacionado a um corpo físico. Então, a memória ou a didática, na verdade, que os escritores bíblicos usam, é para identificar, através de analogia, como funciona na vida espiritual. Então, eu já aproveitei essa oportunidade para dizer aos irmãos, por exemplo, o próprio Deus fez um boneco de barro quando formou o homem. Está escrito lá no capítulo 7, ou capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Obrigado. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, né? E soprou o fôlego de vida no seu nariz, ou nas suas narinas, né? E ele então veio a ser uma alma vivente. Tá. Então, aquele corpo lá de barro, ele só teve vida porque Deus injetou o Espírito no homem. Eu também já ensinei sobre que o Espírito é o poder dentro do homem, é o poder, mas esse poder precisa se direcionar. E quem faz isso? Então você percebe que lá está escrito, ele se tornou alma vivente. Então a alma fez ele viver. Então a alma distribui o poder, né? O Espírito é o poder da vida. O Espírito é a luz da vida. Mas ela precisa ser direcionada ao corpo. Quem faz isso? A alma que faz. Nós vamos aprender sobre a alma dentro desse ensino, tá bom? E vai ser assim, eu espero que seja proveitoso, né? Apesar de ser um ensino longo, tá? Apesar de ser um ensino longo, eu espero que seja proveitoso. Eu quero que a igreja seja proveitosa. Entenda que seja proveitoso. Se depender de mim, eu acredito que você vai entender sim, que eu sou muito, né? Eu gosto de detalhes. Mas esse primeiro foco é apenas para a gente entender o paralelo entre o corpo de alguém e o corpo de Cristo. Apenas para entender o paralelo. Aquele corpo lá, se Deus não soprasse nele, ele ia se mover? Não. Por quê? Porque não tinha o Espírito. E logo não era direcionado por uma alma. Amém? Amém. Então preste atenção. Quando Jesus morreu,
quando Jesus morreu no Calvário, ele gerou um povo novo. A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, o seu corpo moído, ele gerou um povo novo. Esse povo novo chama-se igreja. A sua igreja, então, é o seu corpo. Quais eram os primeiros membros do corpo de Cristo? Os apóstolos. Mas lembra, no primeiro dia, o dia da ressurreição, Jesus morreu na sexta-feira, foi enterrado na sexta-feira, ficou sexta-feira no sepulcro, sábado no sepulcro e domingo ele ressuscitou. Primeiro dia da semana, ele ressuscitou. E no primeiro dia da semana, ele gerou a igreja. Por que ele gerou a igreja? Os discípulos estavam lá, mas não tinham espírito. Então era aquele barro. Estava feito o barro? Estava. Tinha espírito? Não. Então o que Jesus fez? No primeiro dia da ressurreição, ele veio e soprou o Espírito sobre a igreja, que estava ali representada pelos discípulos. Amém? Todos entendem isso? Se você quiser conferir isso, você faça a leitura do capítulo 20 de João. Você vai ver desde o princípio, no primeiro dia da semana, logo de manhã, logo de madrugada, as mulheres foram correndo ao sepulcro e tal. E aí não acharam, aí chamaram os discípulos e tal. E o capítulo começa assim, né? Quando chega no versículo 22, capítulo 20, versículo 22, naquele primeiro dia, o dia da ressurreição, então a Bíblia diz assim: e tendo dito isso, Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Pronto, o corpo estava ali? Estava. Tinha o Espírito? Não. O que Jesus fez? Fez como lá no Éden, Deus fez com Adão, soprou no Adão. E agora Jesus, para criar o corpo dele, para dar vida ao corpo dele, para fazer o corpo dele agitado na face da terra, soprou o Espírito. Era como dizer: eu quero que vocês entendam a sua existência. Vocês só existem porque o meu Espírito foi soprado sobre vocês. Então, o Espírito Santo soprado na igreja, ele continua sendo soprado até o dia de hoje, quando alguém aceita Jesus como Salvador. O Espírito Santo é soprado por Deus naquela pessoa. A Bíblia chama isso de batismo, batismo no Espírito Santo. Não é revestimento, pelo amor de Deus. Revestimento é falar em língua. A pessoa que aceita Jesus é batizada no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, tá bom? Pastor, onde está escrito isso? Já abri aqui, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela é batizada no Espírito, e agora ela vai beber do Espírito. Amém? O que o Espírito dá para nós beber? Palavra, porque a palavra é água que faz nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Pastor, como é que nasce de novo? Recebe Jesus, é gerado. E agora? Agora o Espírito Santo faz esse crente beber água. Como bebe água?
Você que está em casa, que não gosta de culto de doutrina, você precisa beber água aqui. Aqui não é o poço de Jacó, não. Aqui é o poço celestial. Venha beber água aqui. Amém? Glória a Deus. Eu vou encerrar hoje essa parte e vou apenas lembrar então que se o Espírito não se manifestar, você pode entender que o corpo sem Espírito é inerte. O corpo sem Espírito é inerte. Ele perdeu a vida. Espírito é vida. O corpo que não tem Espírito fica inerte. E tem igrejas inertes. Tem povo dizendo que é de Deus, mas não é. Por que não? Porque não são identificados. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. E se não tem o Espírito de Cristo, é um corpo morto. Não bebe, não mergulhou e não bebe. Não mergulhou no Espírito, não foi batizado no Espírito e não bebe do Espírito, né? Bom, então logo a minha existência, a nossa existência, ela é no corpo de Cristo, porque nós temos o Espírito de Deus. O que ele faz? Ele derrama o amor de Deus em nós. Ele nos faz a cada dia entender o sacrifício. As pessoas que não têm o Espírito Santo, e você vai pregar para ela, eu já ouvi, irmãos, Jesus morreu por você também. Por mim não. Quem mandou ele morrer por mim? Não, por mim ele não morreu não. Irmão, é verdade. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender o amor de Deus. Que Deus fez o seu Filho morrer no nosso lugar. As pessoas que não têm o Espírito não conseguem entender. Só depois que aceita Jesus e depois que se dispõe a beber da água que faz nascer para a vida eterna, que faz jorrar para a vida eterna, aí que a pessoa começa a entender o amor de Deus que o Espírito Santo vai derramando dentro de nós. Aí a gente entende qual era o propósito de Deus em toda a Bíblia. Desde quando, lá no princípio, Deus fez um sacrifício por Adão. Deus matou um animal. O sangue daquele animal escorreu no lugar do Adão. O corpo daquele animal morreu no lugar do corpo de Adão. A pele daquele animal cobriu o Adão e cobriu a Eva com roupas. O que significa isso? Uma figura do que ia acontecer na cruz do Calvário. O corpo de Jesus morreu no lugar do meu corpo. O sangue de Jesus pagou a minha dívida, labassurianda e canta labás. Pagou a dívida da humanidade, a dívida do pecado. E agora? Agora o Espírito Santo de Deus é doado a nós para nos vestir. Lá, a pele do animal foi usada para fazer roupa para Adão e Eva. Hoje, o Espírito Santo habita em nós para a gente se vestir de Cristo e se revestir de Cristo. Como é que significa? O que significa isso, pastor? Vestes espirituais de justiça. Cada tempo da nossa vida nós vamos brilhando. As nossas obras vai determinando que Jesus habita em nós e a sua glória nos cobre. A sua roupa celestial nos cobre. Nós vestimos e revestimos de Cristo. Bom, então eu posso entender que o corpo de Cristo tem base de expressão? Tem. Essas bases de expressão é como se você estivesse construindo uma casa em 4 pilares. Uma casa de 4 cantos. É como determinar, por exemplo, que Deus se preocupou
né? Deus se preocupou em fortalecer a nossa vida pelos 4 evangelhos. Deu base para nós? Deu. Que base é essa? Firmeza para nós nos expressarmos. Como? Humildade, mansidão, longanimidade e suporte de amor. Amém? Amém. Que mais, pastor? Também Deus quer que eu entenda a minha existência no corpo. Como é que eu existo, pastor? Porque Deus colocou em nós, Deus colocou em mim e em você o seu espírito. Para quê? Para fazer o amor de Deus crescer dentro de nós e manter a nossa paz com Deus. Que mais? Fazer a igreja se manter em paz. Paz uns com os outros. Paz com todos os homens. Paz com todos os homens. Ó, no capítulo 12, que nós lemos semana passada, eu vou encerrar, viu, irmãos? Já vou encerrar. Deixa eu ver aqui. Eu vou encerrar. Eu quero só ler o capítulo 12 de Romanos. E o versículo... Não sei se é o versículo 15. Não. Peraí, deixa eu... versículo 18. Eu vou repetir o último contexto para você encaixar, tá bom? Deus então nos deu o Espírito para manter a paz com Ele e manter a paz entre nós. Só isso, pastor? Não, olha só, versículo 18. Se for possível, capítulo 12 de Romanos, versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que significa isso? Aleluia, socorro, glória a Deus. Eu não sei se os de casa estão ouvindo, mas aqui o meu som deu. Espera só um pouquinho, pronto, aleluia. Glória a Deus, amém. Deixa eu refazer aqui o raciocínio. Recebemos o Espírito, mantemos o vínculo de paz com o nosso Deus. Ele continua derramando o amor dele sobre nós, para entendermos e valorizarmos o sacrifício do seu Filho Jesus. Só isso? Não. O Espírito também cria entre nós vínculo de paz. Só isso, pastor? Não. Nós devemos manter a paz com todos os homens. E me lembro, semana passada eu li Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao versículo, deixa eu lembrar aqui, ao versículo 21. Do versículo 9 ao versículo 21, até sugeri um resumo do versículo 9 e o versículo 21, como sendo o resumo de todo o contexto. Mas me lembro do versículo 18, que está dando a nós a oportunidade de como pode ser o poder de Deus pelo Espírito dentro de nós, o que ele pode provocar. Aí o versículo 18 diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que na verdade o apóstolo Paulo está falando aqui? Se a gente for contextualizar o capítulo todo, vai chegar um momento que ele vai separar a questão do uso do corpo, né? Na verdade ele começa dizendo que o nosso culto ele é permanente por conta do nosso corpo. Isso é bom aprender, viu, igreja? Glória a Deus, aleluia. Sim. Isso é bom aprender. Por quê? Horário de culto é uma benção, porque o lugar é consagrado, a casa de oração, e esse tempo de culto também é consagrado. Então aqui nós temos liberdade, não é? Porém, o nosso culto a Deus
é 24 horas. Por quê? Porque é através do corpo. É através do corpo. Então, onde quer que estejamos, fazendo o que quer que seja, o nosso culto é permanente. E do nosso corpo saem mensagens a Deus por pensamentos, palavra, atitudes e aparência. Isso é orar sem cessar. Deus está cheirando a nossa vida. E esse cheiro para Deus é oração. O que eu penso é oração. O que eu falo é oração. O que eu faço é oração. A minha aparência é oração. Porque tem mensagem. Você quer ver como tem mensagem? Se entrar alguém aqui de biquíni, sem falar nenhuma palavra, o que a gente entende? Eu vou melhorar. Vou melhorar. Se entrar uma pessoa aqui com biquíni, com uma esteira enroladinha na mão, de óculos escuros e sandália, por exemplo, qual é a leitura que eu tenho dessa pessoa? Hein? É lógico que entrar na igreja vai causar um escândalo, né? Mas a leitura que essa pessoa me passa é: eu estou indo para a praia ou estou vindo da praia. De biquíni, de óculos escuros, esteira na mão, chinelinho de dedo. Não precisa falar. Precisa? Não, eu só estou lendo pela roupa. Estou lendo pela aparência. Essa pessoa está exalando uma oração. Oração é conversa. Oração é fala. Orar é falar. Orar é falar. Então, o nosso corpo transpira mensagem. E as pessoas podem se alimentar das mensagens que transpiram do nosso corpo, sem palavra. Então, logo, nós temos sim, esta capacidade de expressão. Porém, o capítulo 12, então, o apóstolo Paulo, ele fala da manifestação do corpo, que vai ser usado, aí nesse caso eu disse, com relação a culto contínuo. Porém, ele centraliza o assunto para falar de ministérios específicos, Ele centraliza. Depois ele vai falar de contato, usando o corpo, como é que nós temos contato. E ele então vai usar aqui do versículo 9, eu disse, o resumo, versículo 9 e o versículo 21 resumo o contexto. Versículo 9, o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Versículo 21, não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Entre o 9 e o 21 você vai ler tudo o que vai se acoplar nesse amor que vence o mal e usa apenas do bem. E aqui no versículo 18 que disse aos irmãos: quando estiverdes em vós, tende paz, se possível, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O contexto está dizendo, você tem o seu corpo para se ajuntar, e aí alguém vai ministrar, alguém vai orar, alguém vai repartir liberalmente o que tiver para ajudar. E lembra, a manifestação, humildade, mansidão, longanimidade, suporte de amor. Então, aquele que reparte, reparta com liberalidade. Não dê a um necessitado 1 quilinho e 10 quilinhos para o outro. Não, seja liberal, reparta com liberalidade, abasteça, Como é que funciona isso, pastor? Com o corpo, com o corpo. Agora presta atenção, a igreja está reunida, está celebrando, a igreja está unida, está sendo ministrada, a igreja está unida, está recebendo informações, está sendo edificada pela palavra. E quando foi embora? E quando foi embora? Ela não tem a reunião de toda a igreja, ela não tem a proteção de todos os irmãos,
Aí o apóstolo Paulo escreve aqui, ó, se for possível, quando estiver em vós. Ou seja, quando sair da reunião, quando deixar, quando você estiver só lá no seu trabalho, você está é você e você mesmo? É. E agora? Então, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Pastor, o que eu aprendo aqui? Primeiro, você está se manifestando com dignidade, dentro daqueles 4 modelos, ou, vamos dizer, dentro daquelas 4 bases de expressão: humildade, mansidão, longanimidade e suporte de amor. Porém, agora você tem entendimento, o Espírito Santo habita em você. Então, espera aí, você está unido com Deus? Tá. O vínculo de paz com Ele está funcionando? Tá. E com a igreja? Uma bênção. E quando você estiver sozinho lá com os homens? Se for possível, mantém paz com todos os homens. Mantenha paz com todos os homens. Amém? Amém. Encerrou. Meu Deus, demorou. Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém.